God of War, uma das franquias mais marcantes dos videogames na atualidade, trouxe também, além de muitos fãs, um dos protagonistas mais queridos dos videogames, Kratos. E ele vai ser o personagem do nosso episódio de hoje. Bom, e para falar um pouco mais do Kratos, a gente precisa ir do início. O que a gente vai chamar aqui de Kratos do Velho Testamento. O início do guerreiro Kratos, espartano, traído por um deus da guerra, e aí consumido por uma sede de vingança imparável. E aí a gente conhece a nossa primeira versão desse personagem, que é um guerreiro destemido, obcecado por vingança e cego, podemos dizer. Ele não ligava em passar por cima de aliados, inimigos, destruir cidades inteiras e espancar todo mundo brutalmente, porque só uma coisa importava: a sua vingança. You came back for me. I didn't come back for you. E durante 3 jogos, até ali no finalzinho do God of War 3, a gente tem essa relação com Kratos, um guerreiro imbatível, insaciável, extremamente violento e que tinha apenas em mente uma coisa: seu objetivo final, a vingança, para eliminar todos os deuses do Olimpo que fizeram com que ele passasse a pior dor da sua vida. Ele foi manipulado para matar a própria família. E essa primeira parte traz uma construção do personagem muito direta e muito linear. O personagem apenas movido pela vingança, e abre um precedente muito importante para o que a gente vai falar na segunda parte. O Kratos dos últimos jogos. O Kratos como um personagem um pouco mais desenvolvido, complexo, com emoções até. Algumas pessoas defendem que se tornou um personagem pior. Será? Na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar do Kratos mais velho, do Kratos agora pai de seu filho Atreus. E calma lá, não vamos cair nesse clichê de que o Kratos virou um outro personagem apenas porque virou pai. Apesar de ser muito importante, não se resume só a isso. A paternidade tornou sim Kratos um personagem mais complexo, um personagem mais pensativo, mais consequente, muito diferente da primeira versão dos primeiros jogos. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Isso deu um charme a mais pro personagem, vamos chamar assim. Outro ponto muito importante, e que eu achei muito legal, inclusive, é a forma com que Kratos lida com a dor do seu filho quando perde um dos lobos e tem que encarar aquele momento de fim, aquele momento de morte. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. E a sensibilidade que o Kratos teve para estar do lado do seu filho e passar aquele momento, encarando a morte como algo natural, agora tratando a morte como uma dor, estando do lado do seu filho. Isso foi um crescimento enquanto personagem muito significativo. Mas, além disso, eu queria também focar em outra coisa muito importante da construção do personagem Kratos, a relação que ele tem com a Freya. Ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Ou melhor dizendo, a relação que ele construiu principalmente na segunda parte. Vamos lembrar que, devido aos acontecimentos do jogo, Kratos acaba tendo um treveiro familiar com a nossa querida Freya, e o segundo jogo inicia com, agora, a deusa na figura de tentativa de vingança. Lembra aquilo que Kratos viveu no primeiro jogo? Pois é, agora ele é uma vítima dessa sede de vingança. Mas muito diferente do que a gente via no Kratos do Velho Testamento, ele evita o combate. Ele simplesmente entende que esse ciclo de violência que a Freya poderia entrar na sua busca por vingança iria afetá-lo de alguma forma e, principalmente, afetaria e envolveria o seu filho. Tá dando a volta de novo! Eu não quero lutar! Você... Tô escorregando aqui! E
aquele grande guerreiro que a gente conheceu no início, mostra uma lição muito importante do seu amadurecimento. Ele mostra que tão importante quanto saber lutar é saber quando lutar. E por várias vezes a gente vê ele evitando essa batalha com a Freya, o que faz toda a diferença na construção de um personagem mais sábio, mais complexo, mais maduro, e que não deixou de ser aquele guerreiro poderosíssimo que a gente acostumou a ver durante toda essa jornada. Por fim, Kratos acaba deixando grandes lições pra gente no seu processo de amadurecimento. A consequência que você precisa adquirir quando as suas decisões envolvem a vida de outras pessoas, como envolveria a de Atreus, no caso daquela vingança com Freya, se ele respondesse com a violência a qual ela iniciou com ele, seu filho fatalmente seria envolvido. E isso teriam consequências péssimas, assim como ele teve que viver com aquele ciclo de violência. E toda a história que Kratos viveu com Freya, principalmente evitando aquela vingança, aquela batalha com a Freya em busca da vingança dela, tem um contraste muito bom, porque a forma com que o Kratos evita a batalha tem uma base muito importante, que é Kratos conhece exatamente a dor que a Freya tá passando. Se a gente lembrar o começo dos jogos, eles são todos guiados por Kratos tendo a dor de perder toda a sua família. E é exatamente o que a Freya tá sentindo agora, tendo perdido seu filho. E sabendo de como segue o ciclo de vingança, o ciclo de violência que ia desenrolar a partir dali, Kratos toma uma das decisões mais sábias de toda a franquia. Depois de tanto tempo, evita a batalha. Ele não envolve nem a si, nem a própria Freya e nem Atreus em todo esse ciclo de ódio, de matança e de violência. E tudo isso pode parecer que Kratos se tornou um personagem mais molenga, mais frágil, mas na verdade eu acho que ele conseguiu vencer uma batalha importantíssima, que é a batalha contra si mesmo, que é a batalha contra suas próprias emoções. E uma diferença importante que a gente pode ver de nós mesmos jovens para um processo de amadurecimento de nós mesmos é o quanto é difícil a capacidade da gente domar nos próprios instintos, da gente não ser refém dos nossos próprios sentimentos, principalmente quando envolve algumas pessoas. Um contraste que eu acho muito legal é que muitas pessoas, amigos e pessoas próximas a mim, jogaram os primeiros God of War quando eram mais jovens, e hoje essas pessoas são pais também, e fica mais fácil de entender, como Kratos entendeu, a importância de medir suas próprias ações, porque agora ela tem impacto em outras pessoas. E Kratos cresceu junto com o crescimento daquela base de fãs que jogava God of War. E eu acho que esse contraste de amadurecimento desse personagem é pouco falado. E vamos concordar? Eu acho que foi muito bem feito e é muito bonito de ver um personagem tão importante crescendo de uma forma tão legal, sem deixar de perder a sua essência de um grande guerreiro e agora um grande pai também. E aí são questões de opiniões. Tem gente que prefere o Kratos do Velho Testamento, tem gente que acha muito mais legal e carismático o Kratos atual, mais complexo, mais cheio de dilema. Mas e você? Deixa aqui nos comentários qual Kratos é o seu preferido. E já manda esse vídeo para os seus amigos fazendo essa pergunta também e troca essa ideia com seus colegas. O que viu aí dentro, cara? Rumo. Que eu nunca tinha imaginado. E é isso, galera. Chegamos ao fim do primeiro vídeo do canal. Se você gostou, já deixa aí o clique no gostei, compartilha esse vídeo, como eu disse, manda para os amigos, já se inscreve no canal e aguarde os próximos vídeos. Eu sou o Toléfico e vejo você nas próximas.